Boa noite a todos vocês, alunos do curso de Equações Algébricas. A gente já está dando início aqui à primeira aula, a aula inaugural. Uma aula que, primeiramente, está sendo um pouco complicada devido à pandemia. A gente tem que realizar essas aulas nesse modo remoto, né? Foi a maneira que encontramos para realizarmos essas aulas e solucionar o nosso estágio. Primeiramente, quero agradecer aí aos alunos, aos tutores, a todos que auxiliaram a gente nesse trabalho. E sobre esse estágio que a gente está realizando, sobre esse mini curso virtual, que a gente vai trabalhar aí equações algébricas, equações, né, do primeiro grau. E primeiramente a gente vai estar dando início aqui a parte de definição. Depois a gente vai ter que realizar as questões. Primeiro vamos fazer isso. Então é isso. O meu nome é Fernando, mini curso virtual. A gente já tem que parabenizar os alunos que se dedicaram, que se inscreveram no cursinho, e aos tutores. Então, o público-alvo desse curso são alunos aí do segundo ano do ensino médio, onde será gerado certificado da universidade, né? Então, eu me chamo Fernando Souza, sou um dos ministrantes do curso. Francisco Lima, Franciele Mendes, Jailson Honorato, Nariane Dias. Lembrando aqui que todos os alunos receberão certificado pela Universidade Federal do Piauí. Então, primeiramente aí a gente vai dar início a esse cursinho. Mais aqui agradecer a vocês pelo interesse e ao professor Vanilson. Como eu falei aqui, a gente vai, na parte de equações algébricas do primeiro grau, a gente vai dar início aqui mais sobre a parte de conceito, certo? Depois a gente vai ver aí a parte de aplicação dela no dia a dia. Equações algébricas e equação do primeiro grau. A gente vai dar início aqui à aula 1, né, sobre equações algébricas. Uma aula bem tranquila, uma aula que sabemos que vai se dar um resultado muito bom, né, sobre esse conteúdo. Bem, expressões algébricas, a definição. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica, né, que são chamadas de variáveis ou incógnitas, que realmente são valores que são desconhecidos e que, para obter esse valor, a gente vai ter que fazer algumas fórmulas, fazer alguns cálculos para poder chegar a esse resultado, certo? Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficiente e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos a eles. Depois dessa definição aqui que eu estou dando para vocês, deixa eu botar bem aqui o vídeo aqui. Bem, depois dessa definição aqui que eu estou falando sobre as equações, a gente vai ter aí um rol de questões para ser resolvido, né? Eu vou dar uns exemplos bem legais para vocês. Primeiro eu vou dar essa parte de definição, depois a gente vai à prática aqui no quadro sobre como realizar, certo? Eu vou colocar no quadro depois disso. Deixa eu dar uma fechada aqui, né? Eu tenho alguns exemplos aqui. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficiente e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras, né? Até que eu dei um exemplo aqui, né? Letra A, letra B, letra C. Então, expressões algébricas. Depois a gente vai para os exemplos. Eu vou pular a parte do exemplo aqui, dos exemplos aqui, certo? Expressões algébricas, exemplo. Parte 1. Considerando P igual a 2A, né,
o A sendo a incógnita, que é o número desconhecido, que a gente vai tentar descobrir ele depois. Mais 10. E tomemos A igual a 5, certo? Então temos aqui o P, que é a gente tem que descobrir o que é o P, aqui é a igualdade, aqui existe uma equivalência aqui. Esse P ele é igual a esse aqui. Então aqui eles estão na mesma balança, estão no mesmo peso. Então ele está dizendo que tomemos A igual a 5. A igual a 5. Então P é igual a 2 vezes 5 mais 10. Então P é igual a 2 vezes A mais 10. P é igual a 2 vezes 5. Está aqui o 5, né? Que o 5, quem é o 5? É o A. Então o A estava aqui, a gente pegamos esse A aqui, esse aqui, certo? E substituímos ele pelo 5, porque é o valor do A. Então como é que ficou? Ficou P igual 2 vezes 5, 10, mais 10, que é igual a 20, certo? Eu falei isso aqui é uma igualdade aqui. Esse aqui é igual a essa expressão. Então, aqui é a variável da expressão. 5 é o valor numérico da expressão e 20 é o valor numérico da expressão de cada por P. Vamos aqui para os próximos exemplos. Lembrando que aqui a gente está vendo a parte de definição, aplicação, depois a gente vai ter que... A gente vai para a prática. Vou mostrar no quadro na aula 2. Expressões algébricas, outro exemplo aqui. Seja x igual a 4a mais 2, né, que é essa expressão aqui, deixa eu marcar ela aqui. Seja x igual a 4a mais 2 mais b menos 7. E tomemos a igual a 5. Então esse a aqui ele é igual a 5. O b, que é esse aqui, essa outra incógnita, né, que é um número desconhecido. E como eu falei anteriormente, aqui é uma igualdade. Esse x ele é igual a essa expressão aqui, certo? E ele diz aqui que o a é igual a 5 e o b é igual a 7, certo? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que substituir, já que ele deu todos os valores para nós, agora ficou fácil, bem simples de resolver. Vamos lá. X é igual a 4 vezes A. Quem é A? A é 5. Então ficou x é igual a 4 vezes 5. Mais 2 mais 7. Né? O B aqui ele substitui pelo 7. Por quê? Porque B é igual a 7. Então ele substitui aqui. Menos 7. Então o que ficou aqui? Ficou 4 vezes 5. Que é 20. Mais 2. 7. Mais 7 menos 7. Sinais diferentes. Subtrai, né? Então ficou 0. Então 20 mais 2, 22. Então o que ele diz aqui na resposta? Se A é igual a 5 e B é igual a 7, o valor numérico de x é igual a 4 vezes A, né? Que é a expressão que eu estou lendo aqui agora. 4 vezes A mais 2 mais B menos 7 é igual a 22. Aí foi um exemplo 2 que nós estamos aqui resolvendo, né? Então, um exemplo bem simples que é fácil de resolver realmente. E outra coisa para os alunos aí, a gente vai disponibilizar aqui o material que a gente está mandando para vocês em PDF. Esse material aqui que a gente está na aula está sendo publicado para vocês. A gente vai mandar aí no e-mail de vocês para ficar respondendo essas questões aí. E logo depois a gente vai responder as outras que a gente vai disponibilizar aqui. Vamos lá para alguns exemplos aqui. A gente vai para o exemplo 3, expressões algébricas. Vamos lá. Seja y igual a 18 menos c mais 2d mais 8c, onde c é igual a menos 2. Ele está dizendo aqui já, está ficando fácil.
né? O y é igual a 18, o c é igual, ele já está dizendo aqui que o c, olha, é menos 2, e o d é igual a 1. Então ficou fácil, é só a gente pegar aqui as variáveis, aliás, pegar aqui as incógnitas e substituir pelo valor que ele deu, né? O C, o D que ele deu aqui no exemplo. Então 18 menos C mais 2D mais 8C. Quem é menos C? Aliás, quem é C? C é menos 2. Então aqui, ó, está em vermelho, ele substituiu por menos 2. Mais 2 vezes D. Quem é D? Ele disse aqui que D é igual a 1. Então, onde tiver D, a gente vai substituir pelo número 1. Certo? Mais 8C. Quem é C? Ele disse que C é o que? É menos 2. Então, ele pegou aqui o C, substituiu por menos 2. E aí ficou simples, ficou fácil de se resolver essa equação aqui, essa expressão. Ficou 18. Então, menos com menos na multiplicação dá mais, né? Então, esse com esse aqui deu mais. Aqui ele abaixou o número 2. Mais 2 vezes 1 é 2, aqui o 2. Certo? A multiplicação dá menos. Então aqui ficou menos 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8 deu 16, então ficou menos 16. Então vamos lá. 18 mais 2 são 20. 20 mais 2 são 22. Né? Positivo, 22 positivo. Menos 16. Então aqui temos o que? Temos positivo e negativo. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então a resposta aqui, se C é igual a menos 2, como ele disse lá no enunciado da questão, e D é igual a 1, o valor numérico de Y é igual a 18 menos C mais 2D mais 8C é 6. Gente, eu não sei se eu estou explicando um pouco rápido aqui para vocês, mas a gente tem um canal aqui que a gente, para tirar dúvida de vocês, caso vocês não estejam entendendo, vocês vão lá no nosso privado, tem o número das meninas, dos meninos que estão ministrando com a gente, e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tentando explicar aqui o mais simples possível, porque aqui a gente está fazendo a definição das expressões, né? A parte mais básica, a parte que a gente explica sobre incógnitas, e depois a gente vai para na aula 2, a gente vai avançar um pouco mais. Então por enquanto vai ser bem básico mesmo, né? E a gente vai aqui para, acho que ainda tem alguns exercícios aqui, mas esse exercício aqui a gente vai resolver depois, certo? Como falando aqui, operações com expressões algébricas, adição e subtração. Então só pode se adicionar ou subtrair termos semelhantes, e essa expressão será feita sobre os coeficientes, mantendo-se a parte literal. Só pode se adicionar ou subtrair termos semelhantes, e essa operação será feita sobre os coeficientes, mantendo-se a parte literal. Observar que, se não houver termos semelhantes para operar, ele apenas será repetido. Ele deu aqui alguns exemplos. Aqui o exemplo 4. O exemplo 4 aqui, onde há termos semelhantes, pode-se ser feita a adição, e aonde não há termos semelhantes, ele apenas será repetido. Um pouco aqui eu vou colocar esse exemplo aqui no outro slide, porque aqui ficou pouco onde identificar, mas lá no final eu vou explicar isso aqui. Onde há termos semelhantes, um exemplo x, se as incógnitas são iguais, o que faz? Soma. Se eles são semelhantes, então
será repetido a incógnita. Vamos aqui para mais um slide, né? Esse exercício aqui a gente vai responder lá na aula 2. Então, eu vou passar aqui. Operações com expressões algébricas, multiplicação. A multiplicação deverá ser feita multiplicando-se primeiro os coeficientes, depois a parte literal, obedecendo-se às regras de potenciação e a regra da distributividade. Por fim, adicionando-se os termos semelhantes. Aqui eu tenho exemplo, eu não vou responder agora porque, como eu falei no slide anterior, esse exercício a gente vai responder ele na aula 2. Certo? Esses são os exercícios, aliás, exemplos. Esse tipo de divisão deverá ser realizado dividindo-se cada termo da expressão pelo divisor, lembrando-se das regras de potenciação. Aqui o exemplo 6 e o exemplo 7. A gente também envolve a parte de produtos notáveis, que também a gente vai ver nas aulas futuras. Bom, gente, essa é a aula 1. A gente está fazendo aqui as aulas em torno aí de 20, 25 minutos cada aula, para ficar mais simples de resolver, certo? A nossa aula 2 a gente vai também estar disponibilizando aqui. Bom, gente, como eu falei para vocês, a nossa aula 1 foi uma aula que a gente fez a parte mais da definição, a explicação de produtos notáveis, o que são as incógnitas, o que são variáveis. Então vai ser digamos assim, que seja uma aula mais na parte, vamos tentar explicar na parte bem simples, para não dificultar muito. Depois a gente nas atividades a gente vai tentar aprofundar mais o conteúdo. Então, a nossa aula 1 vai ficar por aqui. Como eu falei para vocês, meu nome é Fernando, sou um dos ministrantes aí, junto com a Franciele, com a Nariane, com o Francisco e o Jailson. Então, até a próxima aula.